Veja o que eu descobri sobre a passagem de Paulo e Silas na prisão. Muitas vezes você ouviu falar que Paulo e Silas na prisão foram presos e eles começaram a orar, louvar, engrandecer o nome do Senhor, e a prisão se estremeceu e eles foram soltos ali. O Senhor operou o milagre quando eles começaram a orar. Mas e se eu te disser que além desse milagre da prisão, das cadeias se estremecerem com a adoração e a oração deles, se eu falar para você que a oração e que o louvor, o objetivo não foi estremecer a cadeia. Se eu te falar que tudo que aconteceu com Paulo e Silas foi por causa de uma família. Deus moveu os céus, terras e estremeceu prisões por causa de uma família. Olá, meu nome é Leandro Nascimento, eu sou autor do canal De Volta ao Caminho e você está comigo aqui na série Somos Todos Bereanos. Você está aqui para se preparar para ser um excelente exegeta. E o objetivo desse canal é transformar pessoas que se perderam no caminho, pessoas que por um momento sabem que tem uma promessa, que Deus levantou profetas, que Deus já te falou várias vezes aquilo que Ele tem para cumprir na sua vida, que você sabe que tem um talento grandioso, porém algumas coisas no seu caminho te desviaram do propósito, te tiraram do propósito do Senhor. Muitas vezes você ainda continua na igreja, você vai, você assiste os cultos, mas você sente um vazio, você sente que o seu talento foi enterrado e está na hora de você desenterrar esse talento e voltar para o caminho do Senhor. Está na hora de você tirar do seu coração crenças erradas que foram colocadas e voltar novamente para o caminho. Falando em coração, você que não assiste a série Coração, estou fazendo uma série fantástica do coração, onde Deus está transformando o nosso coração. Você que chegou aqui primeira vez, você já pensou que o seu coração ele tem pensamento? Você já pensou que o seu coração ele tem neurônios? Mais de 40 mil neurônios que a nova ciência vai provar. Você já pensou que a Bíblia Sagrada ela tem quase 1000 versículos que fala sobre o coração? É isso mesmo. Então, se é novidade para você, eu vou deixar aqui nos cards que a nossa playlist para você acompanhar essa jornada, porque falando de coração é uma jornada que você vai estar sempre até o seu último dia aqui na Terra, transformando o nosso coração. Agora voltando para a série Bereanos, qual que é o objetivo da série Bereanos? É nós pegarmos a palavra de Deus e não analisarmos versículo isolado, porque muitas vezes nós vamos ver nas nossas igrejas versículos isolados sendo pregados e pessoas pegam apenas um versículo e muitas vezes distorcem o seu contexto. E nós, em casa, não pegamos a Bíblia para poder analisar. Só que Paulo vai falar sobre os bereanos, sobre aqueles de Bereia, que tudo que eles recebiam como mensagem, eles pegavam, levavam para casa, analisavam para ver se realmente batia com aquilo ali. No texto específico de hoje, nós vamos fazer isso novamente. Antes que eu comece a discorrer aqui, que o texto de hoje ele é bem grande, só que tem uma mensagem poderosa. Fica comigo até o final que você vai ver o que o Senhor vai revelar para você no final desse vídeo. Porque a história, eu vou ter que contar toda a história aqui, né, do texto, porque nós vamos ver que o texto principal que vai estar ali, ó, falando, né, que Paulo e Silas eles foram presos por volta, o mais famoso é esse, né? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então esse aqui é o mais famoso, né? Muitas vezes pega esses dois versículos e deles faz a mensagem. Que Paulo e Silas oravam, e quando Paulo e Silas oravam, né, o Senhor quebrou, deu aquele terremoto naquelas prisões e liberou as prisões. E aí faz a mensagem em cima disso, como se o mais importante fosse as prisões terem caído. Mas vocês vão ver que o mais importante não é isso. Vocês vão ver que essa passagem não se trata sobre isso. Vocês vão ver que essa passagem ela se trata de uma família apenas. Só que aqui vocês vão começar a entender que nós, como bom exegeta, você que está chegando aqui a primeira vez, você não vai apenas pegar um versículo isolado e fazer dele regra, fazer dele doutrina, fazer dele uma mensagem. Você sempre vai buscar ler o contexto. E o contexto dentro de uma exegese bíblica, você vai pegar no mínimo 6 versículos antes e 6 versículos depois. Só que nesse caso aqui, o meu método de estudo, que eu comecei a estudar a palavra de Deus há bastante tempo, é pegar o assunto, quando o assunto começa e quando o assunto termina, para você primeiro ter a plenitude total do assunto, para que depois você entenda todo o assunto,
você começa a ver o que o Senhor vai falar para você. Vai ter texto que você vai ter que fazer uma análise mais profunda, vai ter que analisar a época, para quem foi pregado, para quem foi ensinado, talvez a cultura. Nesse objetivo aqui nós não vamos entrar mais a fundo, mas você, como bom exegeta aí na sua casa, você pode fazer esse estudo mais profundo. Mas aqui o Senhor tem algo lindo para nos revelar. Assim como a história de José. A história de José, José tem um sonho, os irmãos vão invejar José, vende ele como escravo, depois ele vai parar ali por ele se dar bem como escravo, que José prosperava em todo lugar que ele passava. Ele vai trabalhar lá na casa de Potifar, sendo mordomo. Acontece aquela situação lá da mulher, ele vai para a prisão, da prisão ele vai para governador. Percebe que quando o Senhor mostra o sonho para ele, existe uma trajetória. Então eu sempre costumo dizer, se os irmãos de José amasse José, gostasse dele, falasse, nossa, parabéns José, Deus vai te usar muito aí, você vai governar sobre nós, que maravilha, eu estou aqui pronto para ser governado, irmão, por você. José nunca teria conquistado o sonho dele, mas aí teve aquela inveja, teve aquela situação dos irmãos, e aí os irmãos vendem ele. O primeiro ponto da promessa começa com os irmãos vendendo. Se os irmãos de José nunca tivessem vendido José, nunca José teria se tornado escravo. Se José nunca tivesse se tornado escravo, nunca ele teria conhecido Potifar. Se ele nunca tivesse conhecido Potifar, nunca ele teria ido para a casa de Potifar trabalhar como mordomo. Se a mulher de Potifar não tivesse feito aquilo com José, nunca José teria ido para a prisão. Se nunca José tivesse ido para a prisão, nunca José teria revelado o sonho do copeiro. E se ele nunca tivesse revelado o sonho do copeiro, nunca o copeiro teria lembrado dele naquele momento ali com Faraó. E aí nunca ele teria revelado o sonho de Faraó e nunca teria se tornado governador da Judá. Então percebe que é um processo, e na sua vida da mesma forma é um processo. Muitas vezes você não entende por que está acontecendo A, por que está acontecendo B, por que sua vida está desse jeito. Você não entende, mas cada processo ele vai se conectar. Talvez para José, naqueles momentos que ele estava vivendo, não fazia sentido para ele, talvez. Mas quando ele se tornou governador, ele falou assim, foi por causa dos meus irmãos. Se meus irmãos nunca tivessem me invejado, nunca tivessem me vendido, eu nunca estaria aqui. E vocês vão ver que a mesma coisa aconteceu nesse texto. Vocês vão ver que tudo vai acontecer nesse texto por causa de uma família. Uma família. Só que aí é o perigo, a gente não consegue entender essas verdades lindas da palavra de Deus quando a gente vê um versículo isolado. Então agora nós vamos ler todo o contexto. Pega a sua Bíblia aí, Atos 16. Tenha um pouco de paciência, que é uma leitura extensa, que como aqui nós somos um bom exegeta, nós fazemos toda a leitura do texto. Então nós vamos do 16, vai terminar a passagem no 40, então temos bastante versículo. Mas entenda, versículos chaves, eu vou parar em alguns versículos chaves e repetir ele para vocês. E aconteceu, começa no 16 então, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, é em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores e a esperança do seu lucro, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes a veste, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças tal mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, soltou dentro
e trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas e, tirando para fora, disse: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, e ele e a todos os seus. E então, levando-o à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo que estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, e ouvindo que eram romanos, então vindo lhes disseram súplicas e tiraram-os para fora. Lhes pediram que saíssem da cidade, e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Talvez na primeira leitura, aqueles que têm a visão espiritual mais aguçada, eles já compreenderam aqui. Se você já compreendeu, já fala aqui, do que se trata esse texto aqui. Por causa de qual família que é. Então agora nós vamos discorrer. E você vai, a partir de hoje, aprender a fazer isso que eu falei na introdução aqui sobre a história de José. Você vai começar a pegar histórias e fazer isso. Pegar o seu início e ver sempre onde foi o estopim da história. Onde começou. Então percebe que no texto aqui, tudo vai começar por causa daquela jovem que tinha espírito de adivinhação. Mas tudo vai terminar por causa da salvação da família do carcereiro. Mas olha que as coisas lindas aqui que Deus foi me revelando. Por isso que a importância de você ler todo o contexto. Que quando você lê todo o contexto, você entende toda a história. Então tudo começou naquela jovem. Então primeiro está ali aquela jovem adivinhando, falando: vocês são um homem de Deus. E Paulo percebe aquilo. Quando Paulo percebe aquilo, Paulo vai lá e expulsa aquele demônio que está naquela mulher. Expulsando o demônio, a mulher agora não adivinha mais. Esses homens perdem o lucro. Então eles ficam furiosos e levam Paulo para ser condenado. Paulo agora é condenado, Paulo e Silas condenados e vão para a prisão. E aí o outro ponto-chave. Então o primeiro ponto-chave, a mulher endemoniada. A mulher adivinha. Segundo ponto-chave, aí que entra o texto, Paulo e Silas adorando e louvando na prisão. Vocês vão ver que Paulo e Silas ter adorado na prisão fizeram toda a diferença. Porque quando eles estavam adorando na prisão, a Bíblia vai dizer que há um terremoto. E a prisão e as portas da prisão, as cadeias se abrem. Muitas pessoas às vezes pegam esse texto e acham só, usa ele só dessa forma. Quando Paulo e Silas, as prisões se abrem. Então quando a gente ora, quando a gente busca, as prisões na nossa vida se abrem. Maravilha. Só que é um texto muito mais além. O milagre que o Senhor fez foi muito mais além, porque a Bíblia vai dizer que muito vale a salvação de uma alma, e você vai ver que tudo isso que o Espírito Santo fez foi por causa de uma salvação, não somente de uma alma, mas de uma família. Então vai dizer que quando Paulo e Silas adoram, tem um terremoto e as prisões elas se abrem. E aqui está o mistério, percebe que quando, acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos tinham fugido. Porque o carcereiro aqui, o que ele pensou? As prisões estão abertas, fugiram todos os presos. Agora já era minha vida, porque eles vão me matar de qualquer jeito. Porque eles vão ver que na minha responsabilidade eu deixei todos os presos fugir. E eles vão me matar, já estou morto. Então o carcereiro ele pega ali a espada para tentar se matar. Mas quando ele pega a espada, Paulo vai dizer, mas Paulo clamou com grande voz dizendo: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Então percebe, aqui a gente começa a entender por que Paulo e Silas cantou e adorou. Muitos acham que Paulo e Silas cantou e adorou à toa. Não. Quando Paulo e Silas cantou, adorou e orou, o que aconteceu? Quando eles oraram e adoraram o Senhor, o poder da palavra profética, o poder da oração, o poder do louvor profético tocou em todos os presos que estavam ali. O Espírito Santo entrou no coração daqueles presos e começou a falar naqueles corações e trouxe salvação. E quando as prisões se abriram, ninguém quis fugir. Ninguém quis fugir porque todos estavam impactados.
pelo poder da oração e pelo poder da adoração. E eles não queriam fugir. Naquele momento eles queriam mais do Senhor. Eles queriam mais do Senhor, então eles não foram embora. Então quando o carcereiro fala assim, já era, foram todo mundo embora. Tira a espada para querer se matar, não vai. Nenhum de nós fomos embora. Todos estamos aqui. E aí, aí acontece milagre. Aí acontece milagre. E ele crê. E tirando para fora disse, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Quando o carcereiro vê aquela situação, ele fala assim, o que eu faço para que eu possa me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. E eles pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado. E ele e todos os seus. Então, levando a sua casa, lhes pôs a mesa e na sua presença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Você começa a entender agora qual que foi o milagre dessa passagem? Tudo foi por causa do carcereiro. Tudo foi por causa do carcereiro. A oração e a adoração foi para justamente salvar os presos. Porque imagina, se Paulo e Silas não tivessem adorado, o Espírito Santo não teria tocado nos outros presos. Primeiro as prisões não se abririam. E depois não teria tocado nos outros presos. Ou talvez se eles se Deus tivesse apenas aberto as prisões, todos os presos teriam fugido. O carcereiro teria se suicidado. Mas como a adoração e a oração impactaram aqueles presos, eles foram impactados pelo Senhor e eles não fugiram. E quando o carcereiro viu aquele milagre, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Então percebe que tudo aconteceu por causa da família do carcereiro. Agora vamos construir a história da mesma forma que nós construímos a de José. Se aquela mulher, por isso que eu falei que o estopim começa na mulher endemoniada. Se aquela mulher endemoniada lá, endemoniada não, desculpa. Se aquela mulher adivinha, endemoniada também, né? Ela estava endemoniada, mas a função dela era adivinhar. Então se aquela mulher endemoniada que fazia adivinhações, se ela não tivesse feito aquela situação com o Paulo ali, Paulo nunca teria expulso o demônio dela. Se Paulo nunca tivesse expulso o demônio dela, eles nunca teriam prendido Paulo. Se eles nunca tivessem prendido Paulo, Paulo nunca teria que precisar orar e adorar na prisão. Se Paulo não adorasse e orasse na prisão, as prisões não se abririam. Se as prisões não se abrissem, os presos não ficariam no lugar, os presos fugiriam. Se os presos tivessem fugido, o carcereiro teria suicidado e nada teria acontecido. Mas como o louvor, a adoração e a oração impactou os presos, eles ficaram. Quando o carcereiro acordou, ele não suicidou. E aí a família dele foi salva. E percebe que depois, é tão verdade que tudo isso foi simplesmente para a salvação da família do carcereiro. Por isso que eu falei que o mais importante dessa passagem não é o terremoto, não é as prisões ter se aberto, é a salvação da família do carcereiro. Porque percebe que depois que o carcereiro e a sua família é salva, a Bíblia vai dizer que os magistrados, e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo, soltai aqueles homens. Os mesmos magistrados que mandaram prender, no outro dia, os mesmos mandaram soltar. Só que aí Paulo, a Bíblia vai dizer que Paulo, baixinho, invocado, vai dizer ainda, mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, e sendo ainda nós homens judeus lançados na prisão, e agora encobertaram-nos para lançar fora, não será assim, mas venham eles mesmos e nos tirem da prisão. Agora aqui, Paulo está querendo já arrumar confusão, entre aspas, Mas percebe que linda passagem de Deus. Se o Senhor falou profundamente no seu coração, fala para mim nos comentários. Você já tinha visto essa passagem pela ótica que eu estou te mostrando aqui? Porque essa é a ótica verdadeira dessa passagem, eu não consigo ver diferente. Então quando o Espírito Santo começou a me revelar isso aqui, eu falei, Senhor, que profundo. Muitas vezes a gente não entende o profundo da palavra de Deus, porque a gente fica pegando versículos isolados, a gente fica lendo versículos isolados, e do versículo isolado tentando tirar uma interpretação do versículo isolado. Só que a profundeza da palavra é muito maior, a profundidade da palavra é muito maior. Então quando você pega tudo, todo o contexto, você tira coisas maravilhosas. Então aplica isso, começa a aplicar. Então tem muito tempo que eu comecei a aplicar isso nos meus estudos, vendo quando começou e quando terminou, quando começou a obra. E você vai ver que sempre o começo, por mais que possa ser de sofrimento, de dor, todas essas partes, elas cooperam para o final ali. Então a mesma coisa, o carcereiro, por causa da vida ali de um carcereiro, Paulo e Silas teve que passar, tiveram que apanhar
né? Apanharam, pode ver. Açoitaram eles com vara. Foram para a prisão por causa da vida de um carcereiro. Por causa não somente do carcereiro, mas por causa da salvação da família dele. Por isso que vale muito a salvação de uma alma, e Deus move céus e terra. Então percebe que Deus, o diabo entra numa pessoa, para que através dela tudo comece. Para que através dela tudo comece e o milagre do Senhor aconteceu. Então se o Senhor falou ao seu coração, deixe nos comentários o que o Senhor revelou para você. E eu quero deixar para vocês aqui também, vai aparecer outros vídeos da série Bereano. Continua acompanhando essa série, que são vídeos poderosos. E se você quiser me indicar algum texto que vocês vê que muitos falam aí, né? Pregam eles de forma errada, traz aqui pra gente nos comentários também, que a gente comenta sobre o texto que vocês trouxerem aí. Verifica se inscrição, se você não tiver inscrito, já se inscreva, ativa o sino de notificação aí e compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que vale a pena, que ela precisa ouvir isso, que ela precisa ser impactada com essa mensagem que o Espírito Santo revelou ao seu coração. Eu, pelo menos, quando o Espírito Santo me revelou, falei: Senhor, que mistério profundo, que mistério profundo. Tudo foi por causa de uma família. Tudo foi por causa de uma família. Mas tudo começou através de uma mulher com o espírito de adivinhação. Que o Senhor continue falando ao seu coração, que a graça do Senhor esteja com você, que a paz do Senhor esteja com a sua vida e com a sua família. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.